Existe um erro que quase todo mundo comete quando deseja mudar de vida. Acreditamos que primeiro precisamos mudar o mundo ao nosso redor. Um emprego melhor, mais dinheiro, um relacionamento diferente. Só depois imaginamos que vamos nos sentir completos. Mas, e se a ordem estiver invertida? E se toda a grande transformação começar muito antes de qualquer resultado aparecer? Ao longo da história, filósofos, psicólogos e estudiosos da espiritualidade chegaram a uma conclusão parecida. Antes de mudar nossas circunstâncias, quase sempre precisamos mudar a maneira como nos percebemos. Parece simples, mas essa pequena mudança altera decisões, atitudes e até a forma como interpretamos aquilo que acontece conosco. Pense por um instante. Durante um único dia, quantas conversas você tem consigo mesmo? Talvez centenas. Algumas passam despercebidas. Outras se repetem há tantos anos que parecem verdades absolutas. Aos poucos, deixamos de enxergá-las como pensamentos e começamos a tratá-las como parte da nossa identidade. Quando alguém repete internamente frases como "eu nunca consigo", "não sou bom o bastante" ou "isso não é para mim", essas palavras deixam de ser apenas opiniões. Elas se transformam em um filtro. E sem perceber, a pessoa começa a tomar decisões compatíveis com aquilo que acredita ser. É justamente aqui que muitos autores chamam atenção para o papel da imaginação, não como fantasia ou fuga da realidade, mas como a capacidade de visualizar possibilidades antes de vivê-las. Todo projeto nasce primeiro como uma ideia. Toda construção começa como um desenho. Toda mudança importante surge primeiro dentro da mente. Imagine um músico prestes a subir ao palco. Antes da primeira nota, ele já percorreu aquela apresentação inúmeras vezes na própria mente. O cérebro ensaia movimentos, emoções e respostas antes mesmo de o corpo entrar em ação. Nossa vida funciona de maneira muito parecida. Todos os dias estamos ensaiando alguma versão de nós mesmos. Algumas pessoas ensaiam coragem, outras ensaiam medo. Algumas imaginam possibilidades, outras imaginam fracassos. A pergunta não é se você usa a imaginação. A verdadeira pergunta é: qual história você está repetindo silenciosamente todos os dias? Isso não significa que basta pensar positivo para que tudo aconteça. A realidade é muito mais complexa. Existem desafios, limitações e acontecimentos que não controlamos. Mas existe algo que sempre podemos observar. A maneira como respondemos a tudo isso começa dentro da nossa própria percepção. Quando acreditamos profundamente que somos incapazes, geralmente desistimos cedo demais. Quando acreditamos que podemos aprender, insistimos por mais tempo. Muitas vezes, o resultado muda não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque nossa postura diante dele deixou de ser a mesma. Diversas tradições falam sobre a expressão "eu sou". Independentemente da interpretação religiosa, ela também pode ser entendida como uma pergunta constante. Quem você acredita ser neste momento? Porque aquilo que respondemos para nós mesmos influencia a forma como caminhamos pela vida. Talvez seja por isso que tantas mudanças parecem começar em silêncio. Antes que alguém veja qualquer resultado, existe uma decisão invisível acontecendo. A decisão de abandonar uma narrativa antiga e permitir que outra identidade comece, pouco a pouco, a ocupar aquele espaço. Não acontece de um dia para o outro. Nenhuma transformação verdadeira acontece.
Mas toda mudança duradoura costuma começar da mesma maneira. Primeiro muda a forma de pensar. Depois mudam as escolhas. Em seguida mudam os hábitos. E com o tempo, a realidade acompanha esse processo. Isso explica por que duas pessoas vivendo situações parecidas podem construir histórias completamente diferentes. Elas enxergam possibilidades diferentes, prestam atenção em detalhes diferentes, persistem por tempos diferentes. A realidade externa é importante, mas a forma de interpretá-la também faz toda a diferença. Talvez você não consiga controlar tudo o que acontece ao seu redor. Ninguém consegue. Mas pode escolher qual história continuará alimentando dentro de si. Essa escolha, repetida diariamente, influencia pensamentos, emoções, decisões e, aos poucos, também influencia os caminhos que você percorre. Por isso, antes de perguntar quando sua vida vai mudar, talvez exista uma pergunta ainda mais importante. Quem você está se tornando enquanto espera essa mudança acontecer? Porque muitas vezes, o resultado começa a nascer muito antes de aparecer diante dos nossos olhos. Toda grande transformação parece invisível no começo. Ela acontece primeiro na maneira como pensamos, sentimos e agimos. Só depois passa a ser percebida pelos outros. Talvez seja esse o verdadeiro poder da mudança. Ela sempre começa onde ninguém consegue enxergar. Se existe algo que vale a pena levar deste vídeo, não é uma fórmula pronta nem uma promessa de mudança imediata. É apenas a possibilidade de olhar para si mesmo com um pouco mais de atenção. Porque muitas vezes, a resposta que procuramos não aparece quando insistimos em encontrá-la. Ela surge quando finalmente começamos a fazer as perguntas certas. Agora esta reflexão deixa de ser minha e passa a ser sua. A resposta não está neste vídeo, mas na conversa que você terá consigo mesmo quando ele terminar. Não aceite esta reflexão como uma verdade absoluta. Aceite-a como uma pergunta e observe o que muda dentro de você. Até o próximo vídeo.